2, do verso 1 até o verso 11. Vamos falar hoje sobre a imprescindível presença. Imprescindível presença. Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Evangelho de João 2, de 1 a 11. Todos acharam? Amém? Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o Senhor. Pai, graças te damos pela oportunidade tão rica que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para louvar e exaltar o teu nome e também ser edificados, fortalecidos e alimentados pela tua palavra. Obrigado por cada família, cada vida aqui presente. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Quando nós lemos os evangelhos e começamos a descobrir e conhecer um pouco sobre o ministério terreno de Jesus, logo nós vamos notar que Jesus entrou em algumas casas. Ele se fez presente em algumas casas. E em todas as casas que o Senhor Jesus entrou, no seu ministério terreno, foi marcado pelo extraordinário. Algo grandioso, milagroso, extraordinário aconteceu com a visita do Senhor Jesus. Ensinos, curas, transformações, milagres e, sobretudo, salvação. Me faz lembrar quando Jesus esteve na casa de Zaqueu e Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Houve ali salvação com a presença de Jesus na casa de Zaqueu. Mas, quando o Senhor Jesus visitou estas casas, ele também visitou essas casas em circunstâncias diversas. Ele esteve presente na casa de Pedro, e ele esteve presente ali num tempo de enfermidade, quando a sua sogra estava enferma. Mas ele esteve também na casa de Maria e Marta, no tempo de morte, tempo de lágrimas, tempo de perda, quando seu irmão Lázaro havia morrido. Mas ele também esteve em uma casa em tempo de perdão, na casa de Levi. Logo após o Senhor chamar Levi da recebedoria para segui-lo, a Bíblia diz que Levi fez um grande jantar para o Senhor Jesus. Aquele jantar representava reconciliação e perdão para
Levi. Jesus também esteve em tempo de gratidão na casa de Lázaro, Maria e Marta. Então foram vários momentos, várias circunstâncias que Jesus esteve presente na casa de pessoas. E todas as vezes que nós lemos sobre isso, nós vemos que Jesus, ele demonstra prazer, alegria de estar ali naquela casa com aquelas famílias. Eu creio que isso é maravilhoso, saber sobre o desejo e a alegria de Jesus de estar nos nossos lares. Amém? Mas quando Jesus também vai a esses lares, ele também ensina para nós um princípio. O princípio da primazia, o princípio da notoriedade, o princípio da adoração, o princípio da busca da sua imprescindível presença em nosso lar. Então, ao visitar estas casas, ele quer ensinar isso. O quanto a sua presença em nossas casas, em nossos lares, faz toda a diferença. Amém? No texto que nós acabamos de ler, é um texto bastante conhecido para todos nós, mas esta é a primeira casa que o Senhor Jesus visita, quando ele inicia o seu ministério terreno. Ele vai realizar o seu primeiro milagre, e essa casa é a primeira que ele entra. E é bem interessante notar e significativo que ele vai a esta casa em uma ocasião muito especial. Ele vai a esta casa num dia festivo, ele vai a esta casa num dia de alegria, ele visita esta família no dia de casamento. Quando o filho daquele anfitrião estava casando. Nós não temos os nomes dos noivos aqui. Não temos o nome do noivo e muito menos o nome da noiva. Mas nós sabemos que este casamento aconteceu na casa do noivo. Juntamente com seu pai, eles receberam Jesus nessa festa. Ou melhor, eles convidaram Jesus para esta festa de casamento. E é muito interessante, irmãos, também pensarmos um pouco sobre como que eram os casamentos naquela época, muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a presenciar nos dias de hoje. Quando o noivo e a noiva, ao terminar ali o período de noivado, período esse que perfazia aproximadamente 1 ano de noivado, onde tudo ali durante este 1 ano havia sido combinado, o dote da noiva, todos os preparativos para aquela festa de casamento que iria se realizar. Até que chega então, após 1 ano de preparação, o grande dia do casamento. Grande dia, onde os parentes eram convidados para esta festa. Algumas vezes, quando era um anfitrião rico, convidava quase toda a cidade para participar do casamento. Vinham pessoas de longe, amigos de longe para o casamento. E valia a pena vir de longe para o casamento, porque o casamento, a festividade, ia durar vários dias. Não é como nossos casamentos, que dura aí uma noite, né? Um dia, as festas. Mas o fato é de que, na véspera do grande dia do casamento, o noivo, então, sai da sua casa, acompanhado com seus amigos, e ele vai até a casa da noiva. Ele vai buscar a noiva. Ele usa uma roupa especial para esse dia
e ele traz a noiva para a sua casa. Ele está acompanhado dos seus amigos. Seus amigos estão ali juntamente com ele nessa procissão de busca da noiva para a sua casa. Até que então a noiva chega em sua casa e ela é recebida pelos seus pais. A noiva vem em uma liteira. Liteira nada mais é do que uma cadeira onde 2 escravos pegavam, 4 na verdade, um pegava de um lado, outro do outro, um lá na frente, e carregava a noiva até chegar até a casa dos pais. A noiva, meus amados irmãos, ela está com véu sobre o seu rosto. A noiva tem sobre o seu rosto também, sobre as suas testas, alguns círculos dourados sobre as suas testas. E quando o cortejo ali passa, o povo ia cantando as canções ou hinos nupciais. Era a coisa mais linda. Quando chegava na casa do noivo, então, os pais do noivo recebiam, pronunciavam ali a bênção tradicional sobre aqueles noivos, e era acompanhado por todos os presentes que estavam ali, todos os convidados, que expressavam seus votos de fidelidade ao noivo. Mas não somente votos de fidelidade, mas também voto de fertilidade. Naquele momento, então, era jogado diante do casal algumas sementes, algumas romãs eram amassadas ali naquele ritual, e tudo isso era um rito que falava acerca da fertilidade. Um vaso de perfume muito caro era quebrado naquele momento, e a festividade durava, no mínimo, 7 dias. 7 dias de festa. E às vezes, o dobro, 2 semanas de festa. E quando nós pensamos nesse contexto, é onde Jesus está inserido. Jesus, ele está nesse dia especial para essa família. Ele está ali. A palavra de Deus diz que ele, juntamente com os seus discípulos, foram convidados. Mas no versículo 1 vai nos dizer que Maria estava ali. Dá a entender para nós que Maria estava ajudando no casamento. Possivelmente Maria estava preparando ou servindo as refeições. Possivelmente Maria era amiga dos noivos, ou os que estavam casando eram parentes de Maria. Uma das razões para nós pensarmos sobre isso, porque ela fica sabendo que o vinho está acabando. E para ela saber que o vinho está acabando, ela deveria estar muito perto da onde serve as refeições e as bebidas para os convidados. Mas veja comigo o verso 2 que diz: E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Meus amados irmãos, tendo em vista a festividade essa que durava de 1 a 2 semanas, o noivo, ele deveria ter a quantidade adequada de mantimentos e também de vinho. Durante o ano de noivado era feito um planejamento cuidadoso para acomodar os visitantes do casamento. E não somente acomodar os convidados, mas também para servir os convidados. A falta de bebida ou a falta de comida no casamento naquela época, eu creio que até nos dias de hoje,
causava e ainda causa alguns embaraços ou embaraços. Primeiramente, embaraços financeiros para o noivo. E, em segundo lugar, embaraços sociais. Porque faltar bebida ou alimento no casamento seria vexatório para o anfitrião da festa, para o pai e para o filho. Seria uma vergonha para eles. E sem contar a falta de organização e a falta de hospitalidade. Porque algo que os judeus sempre, eu espero que ainda, sempre prezou, é por algo chamado hospitalidade. Eles têm prazer, ou tinha prazer, de receber os seus convidados. E tratar bem os seus convidados. Alimentar bem. Dar a melhor hospedagem ou melhor pousada para os seus convidados. E, para esse casal, para esse anfitrião, a presença de Jesus ali foi um grande alívio. Foi ou não foi? Foi um grande alívio, porque Jesus estava entre os convidados. E foi um livramento para ele. Jesus estava em sua casa. Possivelmente eles haviam preparado tudo durante o noivado. Mas de repente algo acontece. E o vinho acaba. Isso chama a nossa atenção para o fato de que muitas vezes nós nos preparamos para as coisas. Muitas vezes nós, amados irmãos, cuidamos muitas vezes da nossa saúde. É ou não é? Nós trabalhamos. E nós esperamos que as coisas saiam da maneira como nós esperamos que saia. É ali no trabalho, na família, na saúde. E nós planejamos tudo, assim como esse noivo havia feito. Mas nós não devemos esquecer que imprevistos acontecem. Acontece. E nós precisamos ser sábios e prudentes e lembrar que quando os imprevistos acontecem, ou quando as coisas fogem do nosso controle, como fugiu do controle do noivo aqui, e nós não sabemos o que fazer, e quando nós não temos recursos, é de fundamental importância ter Jesus presente. É de fundamental importância ter Jesus muito perto. É de fundamental importância a presença imprescindível de Jesus. Eu tenho por mim que esses anfitriões, eles não tinham conhecimento de quem era Jesus. Talvez eles tinham Jesus no início do seu ministério ainda, com alguns dos seus discípulos. Eles tinham Jesus talvez como mais um mestre que está surgindo e está angariando seguidores. Me faz lembrar do conselho de Gamaliel. A palavra de Deus diz que quando os discípulos, os apóstolos do Senhor começaram a pregar, o conselho dos religiosos de Jerusalém se levantou. E eles queriam matar os apóstolos. E Gamaliel se levanta e diz: acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque já surgiu alguns mestres aqui. Ele vai falar de um homem chamado Teudas. Teudas chegou a ter 400 seguidores. E depois ele vai falar de um chamado Judas o Galileu. E Gamaliel vai dizer: esses morreram e ficou por isso mesmo. Talvez este casal, esses anfitriões, tinham Jesus como esse, mais um mestre que está surgindo e que de repente, olha, a sua obra vai se desfazer. Mas, meus amados irmãos, traz para nós aqui uma reflexão de que
Uma vez que eles não sabiam, nós sabemos quem é Jesus. E quando eu falo que nós sabemos quem é Jesus, eu penso acerca das nossas comemorações. Porque esse casal convidou Jesus para estar lá, mesmo sabendo de certo quem era Jesus. E eu fico pensando como nós, crentes em Jesus Cristo hoje, quando nós fazemos os nossos ajuntamentos. Seja ajuntamentos entre família ou alguma comemoração. Alguns almoços ou jantares que nós fazemos, ou talvez planos que nós fazemos. E a pergunta que surge para nós diante desse ajuntamento: quem nós convidamos primeiro para estar conosco? Quem nós pensamos em honrar primeiro nos nossos ajuntamentos? Quem queremos agradar em nossos ajuntamentos, sejam eles familiares? Quem nós lembramos primeiro? Eles convidaram Jesus, talvez por respeito a Maria. Mas Jesus estava aqui presente. Então é uma lição para nós de que nós precisamos não somente ter a imprescindível presença de Jesus em nossa casa. Nós precisamos ter a imprescindível presença de Jesus. E a imprescindível presença de Jesus precisa ser honrada em nossa casa. Ele precisa ser lembrado em todos os momentos em nossa casa. Não é só convidá-lo, é honrá-lo e glorificá-lo. Me faz lembrar do casamento da Lura e do Marcelo. Quantos anos, amor? Vai fazer 6 anos. A maioria dos irmãos estava presente no casamento da Lura e do Marcelo. E nós oramos por essas meninas, pelo casamento delas, desde quando elas estavam no ventre. E nós pedimos a Deus, Deus nos dê alguém que ame a Deus e que possa servir a Deus juntos. E chegou Marcelo na vida da Lure, um homem de Deus, tem sido uma bênção. No casamento, conversando nós 4, falamos, nós queremos honrar a Jesus no casamento. Essa festa, ela tem que ser glorificado aqui, não é a noiva, nem o noivo, ninguém, a não ser Jesus. Eu lembro que o Marcelo montou uma playlist, assim que fala, de música, e entre essas músicas haviam algumas músicas evangélicas um pouco agitadinhas. Aí depois do jantar, aí o DJ estava lá, colocou uma dessas músicas. E de repente, eu tenho umas irmãs que gostam da dança, e de repente já começaram, não sei se os irmãos lembram, começaram a querer dançar. E aquilo pesou no meu coração e eu fui até o DJ e falei, pode parar. Pode parar com isso. Porque essa festa tem um convidado especial. E ele deve ser honrado aqui, desde o começo até o fim da festa. Meus irmãos, nos nossos ajuntamentos familiares, Jesus é honrado. Jesus é convidado. Alguém se levanta como crente, vamos fazer uma oração? Não precisa orar. Como não? Jesus está presente e nós vamos honrar a Jesus aqui. Esse casal, esse anfitrião, mesmo não conhecendo Jesus, eles convidaram e honraram a Jesus. Amém? Versículo 3. Diz assim, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Meus irmãos, o que chama a minha atenção aqui é que Maria, será que Maria esperava um milagre de Jesus aqui? Porque até então, Jesus não tinha realizado nenhum milagre. Esse é o primeiro milagre, ele começou os seus milagres a fazer sinais aqui em Caná da Galileia. Mas a questão aqui não é se ele já tinha realizado milagres
ou não realizado milagres. Sabe por que Maria procura Jesus? Porque ela sabe quem ele é. O anjo foi até ela e disse que ela seria concebida pelo Espírito Santo de Deus. E que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus não tinha realizado nenhum milagre. Mas ela vai até Jesus e diz: não tem vinho na festa. Ela sabe que ele é o Filho de Deus. Ela viu ele crescer. A palavra de Deus diz que ele crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele mesmo disse que estava sobre ele todo o poder no céu e na terra. Sabe quem estava presente ali naquele casamento? O próprio Deus encarnado. E Maria sabia que aquela mesa ali, que aqueles convidados que estavam naquela mesa, talvez um monte de mesa, casamento é assim, não sei naquele tempo, mas tinha uma mesa ali, que estava um homem juntamente com seus seguidores, e eles eram diferenciados. E quando Maria descobre que não tem vinho, ela procura ele. Ela vai até ele. Porque ela sabe quem está ali. É o Senhor Deus encarnado. Mas quem estava ali era o próprio Deus. Maria sabia que ele podia trazer ou fazer toda e qualquer diferença. E se havia alguém ali para fazer alguma coisa, esse alguém tinha que ser Jesus. Mas, se Deus vai ao casamento, Deus encarnado vai ao casamento, isso também traz um peso sobre isso. E qual é o peso de Cristo estar num casamento, irmãos? Qual a resposta disso? Está lá em Hebreus 13:4. Hebreus 13:4. Hebreus capítulo 13, verso 4. A palavra de Deus em Hebreus 13:4 vai nos dizer: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os fornicadores e os adúlteros, Deus os julgará. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ou o autor de Hebreus, diz que o casamento é algo honrado. E quando Jesus vai a esse casamento, ele está honrando o casamento. Quando Jesus, o próprio Filho de Deus, está nesse casamento e é convidado para este casamento, ele está honrando. E o aparecimento de Jesus aqui, meus irmãos, e as atitudes de Jesus nesse casamento, significa que ele estava aprovando aquele casamento. Significa que ele estava ali para dar a sua bênção àquele casamento. Significa que ele tinha e ainda tem em si o afeto e vê a importância do casamento. Ele estava lá, o Filho de Deus encarnado, naquele casamento. Meus amados irmãos, casamento é algo sagrado. E Deus se alegra de estar presente e ser participante do casamento. Eu fico imaginando que quando Jesus foi convidado para ir naquele casamento, ele não pensou duas vezes. Eu vou. E é lá que eu vou realizar o meu primeiro milagre. Tudo isso traz para nós que o Filho de Deus quer ter primazia em nossos casamentos, queridos. Tudo isso traz para nós que, em meio ao casamento, quem deve ser consultado em primeiro lugar é Jesus Cristo.
assim como Maria fez. Havia uma crise, podemos dizer, naquela festa de casamento, e a primeira pessoa que Maria lembra para procurar é de Jesus. E o interessante aqui, Jesus tinha um milagre para aquele casamento. E quando eu vejo Jesus reservando um milagre para aquele casamento, eu também creio que Jesus tem milagres para os casamentos nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O próprio Deus estava ali. O próprio Deus encarnado. E ele tinha um milagre para aquele casal. Ele tinha um milagre para aquela casa. E eu creio que Deus ainda realiza milagres nos nossos lares. Eu ainda creio no poder de Deus de realizar milagres em nossos casamentos, para a glória dele. Versículo 4. Volta a sua Bíblia. E disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Meus irmãos, que lição aqui para Maria. E não uma lição somente para Maria, uma lição também para todos nós. Quando Jesus diz para Maria: Maria, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando ele diz isso, não quer dizer que ele não vai agir. Ele não está dizendo que ele não vai agir. Mas ele está dizendo que ele tem um tempo para agir. Ele está dizendo aqui que ele tem a sua hora de agir. E dizer para Maria que ainda não é chegado o seu tempo, ele está dizendo que as suas prioridades não são as prioridades de Maria. As prioridades dele são diferentes do que as prioridades que estavam no coração de Maria. Porque quando Jesus vem aqui e ele realiza o seu ministério terreno, ele está, meus amados irmãos, em conformidade com a vontade do Pai. Ele está agindo dentro dos planos do Pai. E o fuso horário de Jesus, podemos assim dizer, não era o fuso horário de Jerusalém, e muito menos de Caná da Galileia. O fuso horário de Jesus era diferente do fuso horário de Maria. Para Maria, havia chego a hora dele agir. Mas ele diz: ainda não chegou a minha hora. Ele está dizendo que ele tem o fuso horário. E o fuso horário dele é o fuso horário dos céus. É da vontade de Deus. Ele age dentro dos planos de Deus e dentro da vontade do Pai. Mas o mais interessante aqui é quem ouviu essas palavras. Quando Jesus disse para Maria: Maria, não é chegada a minha hora, eu creio que também ouviu estas palavras os seus discípulos. Enquanto não chega a hora dele agir, ele está trabalhando. Ele está trabalhando no coração de Maria. Ele está trabalhando no coração dos discípulos. Os discípulos estão ouvindo de que ele tem uma hora para agir. Maria também está ouvindo de que ele tem uma hora para agir. Meus irmãos, enquanto Deus não age nas nossas vidas, é porque Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele tem uma hora certa de agir. O fuso horário dos céus é diferente do fuso horário de Brasília, do fuso horário de Borda da Mata, do nosso fuso horário. Muitas vezes dentro do nosso lar, na nossa família, no nosso casamento, enfim, nós queremos que Deus haja naquele momento. Mas Ele está dizendo que Ele tem a hora certa de agir. E ao dizer isso, Ele não está tirando a fé do coração de Maria. Ao dizer isso, Ele está dizendo: Maria, só continue crendo. Só continue esperando. Os planos dele são melhores. A hora dele é perfeita. Meus irmãos,
E a maneira dele é linda, é agradável, é gloriosa, é majestosa. Então, muitas vezes, dentro da nossa vida, do nosso contexto, nós temos ouvido da parte do Senhor: ainda não é chegada a minha hora de agir. E ao dizer isso, não significa de que Ele não está trabalhando em nossas vidas, como Ele estava trabalhando na vida de Maria. Verso 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto Ele vos disser. Meus irmãos, vocês não acham que Maria pegou pesado aqui, não? Não é verdade? Ô Maria, tudo. Tudo. Às vezes, quando nós ouvimos essas palavras de Maria, né? Nós podemos pensar: Maria, você está exagerando aqui. Tudo. Tudo que Ele vos disser. Maria, mais uma vez, ela demonstra fé, ela demonstra respeito e reconhecimento à autoridade de Jesus. Mas algo que nós aprendemos de Maria. A Bíblia fala poucas vezes, mostra poucas vezes as palavras de Maria. Mas os irmãos têm de convir comigo que às vezes que a Maria falou, ela falou acertadamente. Às vezes que esta mulher abre os seus lábios para falar, ela fala coisas boas, coisas certas. Quando o anjo vai falar com ela, ela diz: eis-me aqui, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Meus irmãos, que palavra é essa? Que palavras são essas? E agora Maria está dizendo: fazei tudo que Ele vos disser. É interessante que aqueles que são seguidores de Maria não ouvem esse conselho de Maria. O conselho de Maria não é fazer tudo o que ela disser, é fazer tudo que Jesus disser. Mas o que chama a atenção aqui, por que Maria falou tudo? Porque o tudo faz parte da vida de Maria. Porque quando ela diz para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, ela está dizendo: Senhor, cumpre em mim tudo aquilo que a tua palavra disser. Eu estou disposta a fazer tudo. O tudo para Maria fazia parte. Mas não somente para Maria. O tudo também faz parte de Jesus. Porque a palavra de Deus diz, o texto que o nosso irmão Luiz leu, de que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele tomou a forma de homem. E ele foi obediente até a morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo esvaziou-se totalmente. Ele se tornou totalmente homem. Ele nasceu aqui como homem. Ele padeceu. A sua alma foi atormentada. Ele sentiu na sua carne o sofrimento penoso. E ele foi assim até a morte de cruz. Jesus deu tudo de si a nós. Meus irmãos, Jesus deu tudo de si pela sua vida e pela nossa vida. Agora Maria sabe. E agora ela sabe de que é preciso fazer tudo o que Ele vos disser. Isso me faz lembrar do hino 295. Tudo entregarei. Meus amados irmãos, Jesus não quer nada mais, nada menos do que tudo do nosso coração. Jesus não quer que nós venhamos fazer nada mais, nada menos do que tudo que Ele manda. Não é algumas coisas. Algumas coisas que talvez reservamos para nós. Maria está dizendo: vocês devem fazer tudo que Ele vos mandar ou vos disser.
versos 6 e 7. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Interessante, irmãos, que mesmo sem entender, eles não estavam entendendo nada. Nada estava fazendo sentido, eu creio, para aqueles serventes, para aqueles trabalhadores ali. Mas eles haviam ouvido Maria dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Eu creio que foi uma trabalheira aqui, meus irmãos. Uma trabalheira. Porque cada uma dessas talhas, só para os irmãos terem uma ideia, cabia entre 80 a 120 litros d'água. E Jesus pede para eles encher não somente uma. Quantas? 6. E muitas vezes, olhando para esse texto, nós lembramos da nossa realidade, né? Que é colocar uma vasilha debaixo de uma torneira, né? Encher. Muitas vezes, você tinha que pegar no poço, encher 6 talhas com água, talhas essas que cabiam de 80 a 120 litros d'água. E para fazer aquilo que Jesus manda nós fazermos, sempre vai custar algo. Para fazer aquilo que Jesus pede para que façamos, muitas vezes vai dar trabalho para nós. E deu trabalho para esses serventes fazerem. Deu trabalho para eles encherem essas talhas. E quando Jesus pede para nós fazermos algo, irmãos, vai ter que haver aqui uma renúncia, uma dedicação a mais. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós acabamos abrindo mão daquilo que Jesus nos manda fazer, porque é muito trabalhoso. Mas não somente nós abrimos mão pelo fato de ser trabalhoso, porque eu vou ter que renunciar o meu coração para fazer tudo o que Jesus pede para fazer. Às vezes também nós abrimos mão, porque de fato não cremos de que aquilo que estamos fazendo vai ter resultado. E nós passamos durante um tempo obedecendo, até orando ao Senhor, e de repente nós abrimos mão. Talvez é porque está dando muito trabalho, está sendo muito pesado, está tendo lágrimas, eu tenho que renunciar. E às vezes está me faltando fé. Mas o texto traz para nós que nós devemos continuar crendo, meus irmãos, como esses homens aqui. Eles mesmo, com todo o trabalho para encher essas talhas, eles continuaram enchendo essas talhas. Porque no coração deles, eles tinham a palavra de Maria. Fazei tudo o que ele nos disser. Versículo 8. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Os irmãos percebem 3 ordens de Jesus aqui, né? A primeira ordem é encher. A segunda ordem é tirar. Possivelmente eles encheram as 6 talhas de água, e agora eles vão pegar com alguma vasilha, colocar numa taça ou em algum recipiente e levar para o mestre-sala. Mas aqui há também o levai. E é interessante que no versículo 8 diz: e eles levaram. Levaram. E o que chama a atenção é que Jesus escolheu, pela sua onisciência, sabedoria, colocar entre a água e o vinho o cumprimento dessas ordens. Havia uma diferença, havia um caminho a percorrer
entre a água que sai da torneira e o vinho que o mestre-sala vai tomar. E entre esse espaço há um caminho. Esse caminho passava pelo cumprimento dessas ordens. Esse era o caminho que o servente precisava percorrer. E quando eles percorrem esse caminho de encher, de tirar e levar, o extraordinário acontece. Meus amados irmãos, como é significativo de que nós estamos esperando algo da parte do Senhor. Eu creio que todos nós aqui estamos esperando, seja para nós mesmos, seja para a nossa família. Mas muitas vezes Deus age da forma que Ele está agindo aqui. Ele poderia encher em uma só voz aquelas talhas com água e fazer aquela água transformar de vinho ali, uma só voz, uma só palavra. Não é isso que nós pregamos ontem? O servo do centurião, o centurião chegou para Jesus: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa e diga apenas uma palavra e o meu servo sarará. Jesus podia dizer uma palavra, um gesto, mas ele escolheu, na sua onisciência e sabedoria, trilhar esse caminho através desses serventes. Talvez aquilo que eu e você estamos esperando está num processo de um caminho que nós temos que percorrer. E esse caminho, ninguém vai percorrer por nós. Nós temos que percorrer esse caminho, irmãos. Nós temos que fazer este caminho. E devemos fazer este caminho com fé e dependência do Senhor. Amém? Mas o que acontece? Uma vez que eles fazem esse caminho, a palavra de Deus diz que quando eles chegam com aquela água e o mestre-sala, aquele que organizava a festa, aquele que provava os alimentos e a bebida, antes de servir para os convidados, quando ele toma aquela água, já não era mais água, era vinho. Entre a água e o vinho há um processo. E talvez nós estamos vivendo nesse processo. E é nesse processo que nós devemos continuar assim como servos, tementes e confiantes no Senhor, fazendo tudo o que Ele nos pediu para fazer, sem duvidar, sem questionar, para a glória do Senhor. Mas, versículo 9 e versículo 10. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo. Por que o esposo? Ele chama o esposo, lembra? Porque o esposo, juntamente com seu pai, é o anfitrião da festa. É eles que estão recebendo a noiva e os convidados. É da casa dele. Ele é responsável pela festa. Foi um ano de preparação. Agora o mestre-sala chama este homem. Versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que até então, tanto o mestre-sala, como todos os convidados, para eles já tinham bebido o melhor vinho. Para eles já tinham bebido, porque a festa já havia começado. Não somente para eles. Lembra do anfitrião? O anfitrião passou um ano preparando essa festa. Ele reservou para o início da festa o melhor vinho. E para ele já estava servindo o melhor vinho, porque era costume servir o vinho melhor primeiro, para depois servir o vinho inferior. Para eles já estavam vivendo e dando o melhor para o povo. Mas, meus queridos, Jesus surpreendeu aqueles anfitrião, o mestre-sala e os convidados. Porque o que Jesus tem reservado para nós é superior.
é maior, é excelente e extraordinário. Eu aprendo com isso que muitas vezes nós pensamos que já estamos experimentando o melhor, mas aquilo que nós já estamos experimentando é apenas o bom. É o bom de Deus para a sua vida, é o bom de Deus para o seu casamento, é o bom de Deus para a sua família. Mas em Jesus, Ele tem o melhor para nós. Jesus pode nos surpreender, assim como Ele surpreendeu este casal, este casamento, esta família. Possivelmente Ele colheu essas uvas das melhores parreiras, para oferecer o melhor vinho. Mas esse vinho que Jesus serve vem das parreiras celestiais, vem do céu, vem do milagre de Deus, vem das obras das mãos poderosas do Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos de que aquilo que nós fizemos e cooperamos e contamos em nossas vidas são as melhores parreiras, as melhores preparações. O Senhor tem algo muito melhor e celestial e extraordinário para a sua vida, para a minha vida e para a nossa família. Meus queridos, a imprescindível presença de Jesus. O que Jesus fez naquele casamento é o que Jesus quer fazer em nossas vidas, nos nossos lares. Mas há algo aqui. Convide Jesus. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Convide Jesus para ser o Senhor do seu lar. Sabe o que é interessante? Jesus vai com prazer. Ele vai com alegria. Assim como ele estava naquele casamento. Assim como eu e você, nós carecemos e necessitamos dessa imprescindível presença de Jesus em nossa vida. E sabe o que é o mais extraordinário? Aqueles serventes, ao preparar, ao encher aquelas talhas com água, com certeza o Senhor Jesus estava dando forças para eles obedecerem, fazerem aquela obra. O caminho que eu e você temos que percorrer, você não vai percorrer sozinho. O Senhor Jesus é com você. O Senhor Jesus é conosco. Ele nos dá força para percorrer, Ele nos capacita para percorrer e fazermos tudo aquilo que Ele nos manda fazer. Que Deus abençoe as nossas vidas. A imprescindível presença. Pode faltar tudo dentro dos nossos lares. Que não falte, mas pode faltar. Mas uma pessoa não pode faltar. E esta pessoa é Jesus. Que Deus abençoe. Fiquemos em pé. Eu quero orar por você hoje à noite.